Meus queridos amigos e colegas, bem-vindo ao 16º devocional anual do J. Reuben Clark, a Sociedade de Direito. Esse serão está sendo transmitido do Centro de Conferências em Salt Lake City, Utah, para filiais de advogados e alunos em todo o mundo. Somos gratos por sua participação hoje. Meu nome é Stephen L. West e sirvo como presidente da Sociedade de Direito J. Reuben Clark. E ao meu lado, no púlpito, temos pessoas que vão participar conosco e apresentarei em breve. Também temos o privilégio de ter ao nosso lado o Elder D. Todd Christofferson e Dale G. Rayland, do Quórum dos 12 Apóstolos e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e suas esposas, irmã Kathy Christofferson e a irmã Ruth Rayland. Juntamente com o Elder Lance B. Wickman, presidente da BYU, e sua esposa Becky. Somos gratos por todo o seu serviço e ajuda com a nossa sociedade. Além disso, sentados no púlpito e conosco na audiência, temos líderes não só da Sociedade de Direito J. Reuben Clark, mas líderes acadêmicos de empresas e religião e igreja. E apesar de não termos o tempo de reconhecer a cada um individualmente, reconhecemos sua presença e suas contribuições significativas à sociedade de direito, à nossa comunidade e à profissão de direito. Agradecemos ao Comitê de Transmissão da Igreja por toda a preparação para o nosso evento. Também queremos agradecer o Comitê de Devocionais por seu trabalho para esse evento. E, finalmente, conhecemos o que muitos de vocês planejaram em conexão com essa transmissão. Somos gratos por seus esforços e por tudo o que os nossos líderes e membros das nossas filiais têm feito pela missão da nossa sociedade. No mês que vem, teremos nossa 13ª conferência anual, uma reunião onde juntamos alunos, advogados, juízes e professores de vários lugares do mundo. Essa conferência anual reconhece os esforços que temos feito para o benefício da profissão e de religião. A amizade, o amor que sentimos nessas reuniões e a oportunidade de sermos inspirados e elevados é a única e uma experiência única dessas reuniões. Esse ano, nos reuniremos aqui em Utah dos dias 15 ao 17 de fevereiro. Teremos o privilégio de ouvir de oradores e apresentadores distintos e também comemoremos os 30 anos de serviço da nossa sociedade. Se você ainda não registrou para essa conferência, por favor, o faça em jrcls.org. Nosso prazo de inscrição é o dia 25 de janeiro. Da visão inicial de Dean Bruce Hafen, um advogado de Washington, D.C., Ralph Hardy, nossa sociedade cresceu para mais de 15 mil advogados por todo o mundo. Com habilidades profissionais e experiências fundadas em uma tradição de fé, os membros da Sociedade de Direito J. Reuben Clark têm buscado, nesses últimos 30 anos, fortalecer a profissão do direito através de influência e exemplo dignos. Filiais da Sociedade de Direito em muitos lugares organizam regularmente programas profissionais e outros serviços, ajudando alunos e realizando jantares de premiações que reconhecem a excelência de advogados e juízes, assim como outros eventos públicos que fortalecem a profissão jurídica e promovem liberdade religiosa. Através de devocionais como essa, a nossa sociedade tem modelado e inspirado a excelência profissional. Nos próximos anos, estaremos cada vez mais focados nesses objetivos chaves e continuaremos o trabalho de muitos que nos precederam. Assim como hoje, reconhecemos o serviço de pessoas inspiradoras e seremos inspirados por eles e que possamos, assim, renovar nosso compromisso de ajudar a sociedade de direito a se tornar uma força para o bem no mundo. Nosso programa será da seguinte maneira. Andrew Zimmerman, presidente do Comitê de Direito de Sociedade de Advogados, oferecerá a primeira oração. Depois da oração, Ashley Garb Smith, aluna da Universidade de Direito, cantará o hino Come Thou Fountain e iremos até esse ponto. Nosso Pai Celestial, te agradecemos pela oportunidade de nos reunirmos em âmbito mundial e te pedimos que nos abençoes nessa noite, aos oradores, e abençoa-nos como ouvintes.
Abençoa-nos para que desejemos ser inspirados, fazer mais, ser mais e servirmos mais. Abençoa nossos alunos da Escola de Direito, ao estudarem, tenham clareza de pensamento em suas atividades. E abençoa aqueles que estão pensando em vir ou regressar para a Escola de Direito, para que tenham suas revelações pessoais. Abençoa-nos como advogados e conselheiros no direito, para que busquemos em a tua admoestação e o teu conselho de teu Filho Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Come now, fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise the mount, I'm fixed upon it, mount of thy redeeming love. Here I raise my Ebenezer, here by thy great help I've come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God, he to rescue me from danger interposed his precious blood. Oh, to grace, how great a debtor daily I'm constrained to be. Let thy goodness, like a fetter, bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, oh, take and seal it for thy courts above. Thank you, Ashley. That was Obrigado, Ashley. Que bela apresentação. It is now my great Agora é meu prazer e honra reconhecer aqueles que receberão a premiação de serviço público Franklin S. Richard. O professor James Becken e o advogado de Utah, Richard Sheffield, são cofundadores do Centro Jurídico Timpanogos, e a advogada Susan Griffin, que atuou como diretora executiva do centro,
desde o seu início. Estabelecido em 2010 para ajudar aqueles que precisam de ajuda legal pro bono, o Centro Jurídico Timpanogos é uma organização que reflete os mais altos ideais da profissão jurídica. Advogados e alunos de direito se juntam para ajudar como voluntários, tanto ajuda pessoal como virtual, para ajudar pessoas que buscam ajuda e não têm como pagar por isso. Além de dar orientação jurídica, o Centro se esforça para mudar vidas e cumprir sua missão de levantar a vida de outros através da lei. O Centro oferece ouvidos para aqueles que precisam e dão atenção e ajudam quem busca ajuda jurídica. Por meio do Centro, aqueles que se voluntariam também são grandemente abençoados. E, em nome dos membros da nossa sociedade, apresento a Susan, Jim e Richard um pequeno sinal de nossa gratidão por sua visão inovadora e determinação implacável e serviço altruísta. Nosso programa prosseguirá da seguinte forma. Primeiramente, ouviremos de Dean Gordon Smith, reitor da Faculdade de Direito J. Reuben Clark e membro do Conselho de Administração da Sociedade de Advogados, que apresentará o prêmio de serviço a Thomas Griffith. O juiz Griffith tem tido uma notável carreira jurídica e tem sido um fervoroso defensor da nossa sociedade, e somos gratos por tudo que ele tem feito por nosso país e por nossa profissão. O juiz Thomas Lee, do Tribunal Superior de Utah, que temos conosco nessa ocasião, então apresentará o juiz Griffith. Somos gratos por ele e pelo juiz Griffith que estão conosco essa noite, e ouviremos do juiz Griffith mais tarde. Após a mensagem do juiz Griffith, Michael Newton, secretário executivo da Sociedade de Direito, oferecerá a última oração. Convidamos aqueles que estão conosco para juntarem-se a nós a uma recepção no centro de conferência. Por favor, permaneçam em seus assentos depois da oração para ouvir o hino final por Ashley Smith. Isso permitirá que aqueles que estão aqui presentes poderão formar uma fila onde poderemos então conversar. Obrigado, Steve. Obrigado, Ashley, por sua mensagem. E parabéns a Susan, Jim e Richards, do Centro de Direito de Timpanogos. É uma instituição fabulosa e somos grandemente abençoados por eles. Sei que muitas pessoas em Utah são também abençoadas por seus serviços. E é o meu prazer, a minha honra de entregar essa premiação hoje ao meu querido amigo, juiz Griffith. Eu não estava planejando chorar hoje, mas ao pensar do que devia falar sobre ele e por saber que eu pensar do que eu poderia dizer, contar a vocês a respeito do juiz Griffith, que lhes ajudaria a entender um pouco melhor quem é esse homem. Nós sabemos quem ele é e estamos cientes de sua influência no mundo, mas quero que talvez dar-lhes uma perspectiva um pouco diferente sobre ele. Eu já escrevi no nosso website uma vez sobre a minha visita ao seu escritório e a experiência que eu tive ao estar no seu escritório e ver o Capitólio de Utah e naquele escritório ver uma pintura chamada O Homem Esquecido. E perguntei ao juiz qual era o significado daquela pintura, e ele me contou da história de quando ele viu essa pintura que estava no escritório do Elder Oaks, do presidente Oaks,
e me contou como essa pintura lhe ajudava a lembrar de sua obrigação ao indivíduo. É uma belíssima pintura que representa uma pessoa na época da depressão, se sentindo esquecido pelo resto da sociedade. E Tom queria sempre se lembrar de que, mesmo quando ele estava nessa posição de poder nos Estados Unidos, que o seu trabalho era nunca esquecer aquele indivíduo. E durante os anos de nossa amizade, tive a oportunidade de conversarmos por e-mail, por telefone, e conversamos sobre um querido amigo meu, conhecido também do juiz Griffith, um amigo que tem tido vários desafios em sua vida. E muitas vezes nós queríamos ajudá-lo, buscamos maneira de como ajudar esse nosso amigo, e sempre me impressionou como o juiz Griffith tomou o tempo de entrar em contato comigo e, junto ao meu amigo, demonstrar-lhe que ele é amado, é querido por aqueles que são seus amigos. E essa preocupação por um indivíduo me mostrou que o juiz Griffith vive a mensagem dessa pintura, do homem esquecido. E sou tão grato por ter o juiz Griffith como um modelo, um exemplo na minha vida, e sou muito grato por apresentá-lo essa premiação. Parabéns, juiz Griffith. Platão ensinou que a medida do homem é medido com como ele faz com o poder que recebe. E que honra poder falar de um homem de grande poder, um bom amigo meu, o honorável Tom Griffith. E para falar um pouco sobre ele e o que eu tenho visto nesse grande homem, de como ele tem usado esse poder que lhe foi dado, eu acho que antes eu preciso explicar-lhes um pouco sobre o seu resumê, quais são o papel que ele, como ele recebeu esse poder. A República nos Estados Unidos o reconheceu alguns anos atrás como um dos homens mais poderosos em Washington, D.C. Não sei quem são. Se você nunca ouviu falar sobre Tom Griffith, você deveria ter ouvido falar dele. Ele é um advogado do Senado dos Estados Unidos, serviu como advogado também aqui na Brigham Young. Ele é um juiz no que às vezes é chamado de o segundo tribunal mais poderoso em Washington, D.C., o Tribunal de Recursos de Washington, D.C. Muitas pessoas poderosas se perdem com o poder com que eles recebem. Eles se acham muito importantes e utilizam seu papel sem se preocupar como isso pode afetar outras pessoas. Não é isso que o Tom faz. Ele utiliza o seu poder para ajudar pessoas, para levar instituições e aqueles ao seu redor. E ele faz isso sem demonstrar que ele realmente é uma pessoa poderosa e especial. E que você não é. Então, quero dar apenas 3 exemplos de como ele fez isso em sua vida, do que eu notei. Primeiro foi quando ele era um advogado geral na Universidade de Brigham Young. É um trabalho que requer muito tempo, muito esforço, muita oportunidade de se pensar o que vem à sua frente e não as pessoas ao seu redor. Mas o que eu percebi é que o Tom se tornou o discursante oficial da sociedade e da nossa faculdade. Ele sempre estava bem conectado com oficiais, juízes e professores. E ele organizava eventos na nossa faculdade. Esse não era o seu trabalho, mas ele se esforçava para poder inspirar e melhorar a nossa faculdade, nossa universidade. Ele utilizou seu poder para melhorar a nossa universidade. Eu também vi isso na vida do Tom, ao vê-lo interagir quando nós
na nossa interação como juízes. Porque um dos grandes benefícios de ser um juiz, você pode contratar as pessoas mais inteligentes e os melhores alunos ou formandos de universidades de direito. Alguns juízes controlam muito os seus subordinados, mas eu quero dizer que Tom, ao interagir com essas pessoas, eu nunca vi ninguém trabalhar tanto como Tom trabalha para ser um mentor, para ajudar a carreira das pessoas com quem ele trabalhava. E ele ia além disso. Alguns anos atrás, eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo que eu queria que o Tom contratasse para o seu tribunal. Isso foi num ano em que Tom não tinha mais vagas no seu tribunal, mas ele achou uma posição onde essa pessoa podia trabalhar ao lado de uma pessoa que trabalhava com ele. Então, o que ele faz com o seu poder é elevar outras pessoas e não se preocupar consigo mesmo. Outro exemplo da vida de Tom é como presidente de estaca e um irmão no Evangelho. E nessa capacidade, nesse chamado, eu já vi ele ajudar muitas pessoas. Muitas pessoas encontraram consolo nas palavras de paz de Tom. Ele é uma pessoa importante, poderosa, mas ele utiliza esse poder para ajudar as outras pessoas. Muito obrigado. Eu estou muito honrado com essa apresentação, Juiz Lee, e muito obrigado pelo prêmio. E sou muito grato por estar aqui. E eu fico honrado com esse convite. E eu valorizo essa associação com a Sociedade de Direito J. Reuben Clark e sua missão arrojada. A minha vida tem sido enriquecida por aqueles que falam aqui neste serão. E eu penso naqueles que são alcançados globalmente pela sociedade e dou as boas-vindas a todos vocês no mundo inteiro. E eu vou falar sobre alguns pontos que não têm fronteiras. Muitos anos atrás, eu aceitei um convite para falar na BYU do Havaí. E o título das minhas observações eram Os Advogados e a Expiação. O anúncio desse título gerou risos, mas não era para ser assim. A minha tese era que a expiação de Cristo deveria sempre a força que anima tudo o que fazemos. E embora isso seja importante para um carpinteiro, especialmente um que vem de Nazaré, um conselheiro, professor, um artista e alguém nas profissões médicas ou qualquer outra profissão, mas para um advogado, para nós que estamos ali, isso é vital que descubramos como nós podemos agir melhor para promover a reconciliação. E essa ideia lembra da história de Enoque e sua cidade, que está entre as primeiras lições que o Senhor colocou no coração e na mente de Joseph Smith, depois da organização da igreja. De fato, recriar a cidade era a meta dos primeiros santos dos últimos dias. E a história de Enoque e sua cidade não é apenas a história de uma pessoa, uma família, sua família ou seu clã. Nós aprendemos que Enoque e sua cidade tinham um coração e uma mente e habitavam em retidão e não havia pobres entre eles. Então, a cidade de Enoque é que estabelece a marca para o tipo de espiritualidade que o Senhor pede de nós na restauração. Acontece que o trabalho de redenção do poder da expiação do Salvador e o seu zênite envolvem a edificação
além da nossa família e da nossa ala. O livro de Mormon também ensina isso muito bem. Quando Mormon começou o seu relato nas grandes placas, ele começou dizendo a respeito do rei Benjamim, e aí ele diz, e eu agradeço ao professor Jack Welch da BYU, a cidade do rei Benjamim estava dividida por classes, idiomas e origem étnica. O rei Benjamim passou a vida tentando sobrepujar essas divisões por meio de reformas jurídicas e educacionais, mas não conseguiu. Finalmente, depois ele deu um poderoso sermão sobre a expiação de Cristo e disse que todos prosseguiam em humildade e estariam unidos em Cristo. E eu acho que é muito significativo que Mormon, que tinha uma percepção muito especial a respeito desses problemas de sua época, começa com a história de um homem que trabalhou muito ardorosamente para unir as pessoas que estavam divididas pela classe, pelo idioma e pela origem étnica. Da cidade de Enoque e do rei Benjamim, aprendemos que nós estamos engajados na forma mais alta de espiritualidade quando trabalhamos para tornar os efeitos da expiação radiando além de nós mesmos e de nossa família para nos unir como comunidades. O simbolismo do sacramento na Santa Ceia do Senhor confirma isso. Quando tomamos o sacramento, nós estamos partilhando os emblemas de Cristo e sofrendo uns com os outros. E essa partilha é uma manifestação exterior de nosso compromisso interno, de que estamos querendo levar os nossos fardos e chorar com os que choram e consolar aqueles que precisam de consolo. E nós queremos também fazer as visitas de mestres familiares e professores visitantes e também queremos ser parte do dia do Senhor, mesmo num dia de chuva. Então, essa expressão da poderosa ideia trazida por C.S. Lewis, e diz assim, próximo do sacramento em si é o seu próximo que está sendo apresentado aos seus sentidos. O trabalho de edificar a comunidade, eu acredito, é o trabalho mais importante que jamais fomos chamados a fazer. E tudo isso é preparatório. E aqui está o que os advogados fazem nesse sentido. Para edificar a comunidade, isso envolve a lei, o entendimento apropriado. O papel mais nobre de um advogado é ajudar a edificar comunidades que estejam alicerçadas na lei. A lei é a ideia de muita importância no progresso da humanidade, que uma comunidade deve estar organizada de uma maneira que reflita a realidade que cada pessoa foi criada na imagem de Deus e, por causa disso, tem o direito de ser tratada com dignidade, com respeito e com justiça. As comunidades que são organizadas dessa maneira criam condições de liberdade e segurança que liberam a criatividade humana e a bondade humana. Então, isso é muito elevado em termos mentais e é um contraste muito forte com a visão popular dos advogados. Isso me lembra de uma piada que o professor Jim Gordon da BYU contou. Aqui está a piada. É verdade que alguns advogados são desonestos, arrogantes, amorais, são poços de coisas ruins. Do outro lado, não é justo julgar a profissão interna por 4, 5 ou 6 mil más maçãs no pote. Bem, mais seriamente, no momento em que os cristãos estão sendo solicitados a retirar-se de uma sociedade que está aumentando em injustiça, então nós precisamos fazer exatamente o oposto. A imagem de Jesus dos discípulos como o sal da terra e como o fermento do pão combinam-se com as injunções escriturísticas
características e imperativas dos profetas modernos com relação ao papel distinto nesta época na história mundial dos santos dos últimos dias, que devem se tornar o tecido das sociedades nas quais vivemos. E eu posso lembrar o que o juiz Monroe Mackay disse, um distinto membro da Corte de Apelações dos Estados Unidos. O Judge Mackay disse, nessa ocasião, que ele estava se divertindo sobre as boas modificações que a igreja havia feito durante sua vida. E enquanto crescia, em Huntsville, ele disse: nós falávamos apenas a respeito de 3 coisas na reunião sacramental: o dízimo, a palavra de sabedoria, e eles estão vindo para nos pegar. Então, tudo isso é a respeito da expiação de Cristo e amar o nosso próximo. O juiz Mackay contou a respeito dessas pessoas de maneira bem precisa. Nós temos gasto o nosso tempo na preparação aqui no deserto. Agora é o momento para que nós nos envolvamos completamente. Por anos, as autoridades gerais têm nos pedido que nós nos moldemos, estejamos integrados para que possamos viver, brincar e nos integrar com as maravilhosas pessoas de diferentes religiões ou que nem têm uma religião, para que nós possamos ter bondade, coragem, bondade, justiça, misericórdia, amor e como servir aquelas pessoas que estão à margem da sociedade e que Jesus chamou aqueles menos favorecidos, mas também chamava de seus irmãos e irmãs. É verdade, existem forças de ódio e de divisão que estão soltas por este mundo e na nossa nação também. Mas, felizmente, existem também incontáveis homens e mulheres de boa vontade. G.K. Chesterton chamou isso dos estranhos esplêndidos, e o que eu ofereço hoje é o incentivo para juntarmos forças para que nós possamos ter união e entendimento. Afinal de contas, a nossa teologia nos move além dos outros, em direção aos outros. Como Terrell Givens escreveu, o conceito de mormonismo de céu é radicalmente social. Os mormons concebem a família não como uma cena vitoriana de domesticidade, mas como uma rede intergeracional que se estende de Adão e vai para a frente em linhagens que ainda não nasceram. A salvação é um empreendimento comunitário e essa visão de santidade dos mormons é um catalista. São os mestres da cidade de Deus. A construção de Sião não é uma preparação para o céu, é o próprio céu em embrião. O processo de santificação dos discípulos de Cristo e fazer com que se constituem em uma comunidade de amor e harmonia não qualifica as pessoas para o céu. A santificação e o relacionamento celestial são a própria essência do céu. Em seu recente livro, O Dia em que Começou a Revolução, reconsiderando o significado da crucificação de Jesus, o acadêmico escolar do Novo Testamento, N.G. Wright, faz um clamor de que, de maneiras muito importantes, que Jesus Cristo tem a missão. De acordo com Wright, uma leitura mais aproximada do Novo Testamento mostra que os primeiros cristãos, a morte de Jesus e sua ressurreição eram a respeito de levar as pessoas para o céu. Era a respeito de fazer isso acontecer aqui e agora. Essa mudança precisa acontecer por meio da vida e do trabalho e do testemunho daqueles que acreditam nas boas novas da expiação de Cristo. O presidente Eyring capturou esta visão dizendo: em vez de pensar em você primariamente como alguém que está precisando de purificação, pense em alguém que está tentando encontrar aqueles que estão além de você, ao seu redor, que precisam de sua ajuda. Ore de maneira que você possa alcançá-los. E aí isso vai ter um efeito santificador sobre você. Ou como o Elder Christofferson ensinou em seu recente discurso na Faculdade de Westminster, a espiritualidade se manifesta e é nutrida pelo serviço. Com certeza,
Essa mensagem foi muito profunda e foi assim na vida de Thomas S. Monson. Para encurtar a mensagem do Evangelho restaurado de Jesus Cristo, é que fomos chamados a mudar o mundo para o melhor, aqui e agora. E nós fazemos isso da melhor forma por meio dos relacionamentos. Na primavera passada, a Escola de Direito de Yale pediu que eu me juntasse a um painel de discussão a respeito do mormonismo na política e no direito americano, juntamente com os professores Amy Chua, da Yale, e Noah Feldman, de Harvard. E isso foi provocativo, e eles fizeram foram generosos, e eu posso acrescentar. E como único Mormon, eu tentei oferecer as minhas visões, mas em vez de falar muito a respeito do passado, eu disse a respeito do futuro. Os Mormons têm uma posição única para ajudar a negociar as tensões entre as duas metas da nossa nação de liberdade e igualdade, uma tensão que às vezes parece irreconciliável. E aqui está a maneira de fazer isso. O acadêmico Stephen Webb acertou quando disse que o mormonismo está obcecado com Cristo e tudo o que ensinam intenciona a levantar, incentivar e expandir a fé em Cristo. Mas a descrição dele é incompleta. Para os mormons, a expiação de Cristo não apenas forja uma união entre o indivíduo e Deus, a expiação de Cristo está no centro de nossos esforços de criar uma comunidade. Os santos dos últimos dias não usam muita iconografia, mas se qualquer simbolismo expressar quem nós somos e o que nós fazemos, é a colmeia, porque essa é uma forma de expressão religiosa do mormonismo em construir uma comunidade. E uma ala sud é o local onde esse trabalho árduo tem lugar. Como disse Eugene England em seu ensaio Por que a Igreja é tão verdadeira quanto o Evangelho, que é quase canônica para mim, duas características da ala dos Santos dos Últimos Dias trabalha em conjunto para criar o que foi chamado por England de um laboratório de vida cristã. Primeiro, não existe ajuda paga. Eles são chamados para ajudar voluntariamente. E segundo, porque são membros de uma ala por virtude daqueles que vivem e não porque aqueles que não compartilham as nossas visões. E nós acabamos trabalhando juntos com aqueles que eventualmente vêm a amar essas pessoas. Eu servi uma missão de tempo integral na África do Sul e no Zimbábue de 1973 a 1975. Adorei a minha missão, mas aqueles anos foram infelizes para a região. O apartheid ainda estava ocorrendo na África do Sul e Nelson Mandela ainda estava preso na ilha de Robben. Então, eu capturei uma visão das doutrinas do Evangelho restaurado juntamente com a experiência que ganhei da vida de uma ala. E isso poderia proporcionar uma maneira para as nações que estão divididas pela raça, como estava a minha. Um dos membros do staff pago da missão era uma mulher maravilhosa que era mestiça. Ela Batis. Ela tinha vivido na Casa da Missão. E eu estava entre o grupo feliz que deu as boas-vindas a ela, a sua nova vida na Casa da Missão. A primeira coisa que ela perguntou foi a respeito das palestras missionárias. Ela desesperadamente queria aprender a respeito do Evangelho restaurado. O nosso presidente de missão, o presidente Thorne, concedeu a ela, e o meu companheiro Steve Oliver e eu tivemos a honra de ensiná-la. Na realidade, ela nos ensinou. Ela era uma mulher de fé exuberante. Havia apenas um problema. O dono da casa onde ela morava
ele a impedia de ler. Isso era um problema para nós, porque, como sabem, nós precisamos ler bastante para que nós possamos nos juntar à igreja. Ao servir como chefe da Casa da Missão, como essa mulher extraordinária, havia essa mulher Dorothea Story, que era branca e tinha pouca experiência na interação com pessoas de cor. Mas ainda assim, ela amava e respeitava os missionários. A irmã Story aceitou a nossa solicitação de ser a leitora para ela. Certa noite eu estava andando pelos corredores residenciais e eu passei pela sala da irmã Story. E a porta estava aberta e eu vi uma cena que eu jamais esquecerei. A irmã Story e ela estavam sentadas lado a lado na cama. Ela estava ouvindo atentamente enquanto a irmã Story lia em voz alta para ela no livro de Mórmon. Para mim, esta imagem representava o Evangelho restaurado na melhor de suas formas, unindo pessoas que haviam sido separadas por falsidades culturais a respeito da raça e criando relacionamentos de amor e respeito. Quando nós estamos fazendo estas coisas corretamente, o Evangelho restaurado de Jesus Cristo funciona para trazer estas pessoas que estão divididas pelas raças, pelo gênero, nacionalidade, orientação sexual e outras linhas de pensamento falsas que nos impedem de abraçar os nossos irmãos e irmãs. E talvez isso seja aquilo que pode ajudar a nossa nação dividida. Os mormons têm um senso de que ter um papel na defesa e na preservação da Constituição dos Estados Unidos. E nós ensinamos que isso tudo é texto e histórico. Tudo isso é muito bom. Mas eu fico pensando se há alguma coisa ainda mais básica que nós possamos oferecer. Matthew Holland, o reitor da Universidade do Vale de Utah, é um acadêmico da Fundação dos Estados Unidos. Ele escreveu a ideia de caridade cívica, que é central para a criação dos Estados Unidos e indispensável para o sucesso das proteções do federalismo estabelecidas na Constituição. E aí, o peregrino John Winthrop, que reconheceu a necessidade de caridade cívica na primavera de 1630, no deck do navio Arbella, em um sermão que foi chamado de o texto de Ur da literatura americana, diz assim, que nós precisamos nos deleitar em uns nos outros e fazer as condições dos outros as nossas próprias, sempre tendo diante dos nossos olhos o nosso compromisso e a comunidade na qual trabalhamos. Mais ou menos 230 anos mais tarde, Abraham Lincoln deu a plena expressão da ideia de caridade cívica e de seu papel crítico em defender e preservar a Constituição. Ele entendia que a caridade cívica, sem isso, a Constituição não teria sucesso. E esse foi um dos momentos mais perigosos na história de nossa nação. E um esforço para evitar o cataclismo de uma guerra civil, Lincoln pediu a seus cidadãos: nós não somos inimigos, mas amigos. Nós não podemos ser inimigos. Embora as paixões estejam fortalecidas, elas não devem quebrar os nossos laços de afeição. Os acordes místicos da memória que se esticam em cada campo de batalha e em cada tumba patriótica, eu asseguro que isso será tocado pelos melhores anjos de nossa natureza. Como sabemos, acontece que esses laços de afeição não foram fortes o suficiente para manter a nossa nação unida. Então, a guerra veio e suas consequências ainda estão conosco. Próximo da guerra, das hostilidades armadas, Lincoln mais uma vez invocou os laços de afeição, desta vez para reconstruir o governo constitucional, porque mais uma vez ele percebeu que a Constituição não pode funcionar sem eles. E aí ele, em outro discurso, disse: com malícia em direção a ninguém, com caridade para todos, com firmeza no que é certo, como Deus nos concedeu ver o que é certo, vamos nos esforçar para terminar o trabalho no qual estamos envolvidos, para unir as feridas da nação,
para unir aqueles que ficaram viúvos e órfãos, para que nós possamos ter paz duradoura entre nós e entre as nações. Nos desafios que enfrentamos hoje, fortalecer estes laços de afeição pode ser tão importante quanto qualquer outra tarefa que tenhamos de enfrentar ao defender e preservar a Constituição. A nossa nação está certamente comprometida em banir a discriminação que ainda mantém as mulheres e outras minoridades raciais e sexuais da plena participação na nossa vida nacional. Que nós possamos perseguir isso neste desafio. A igualdade e a liberdade religiosa estão com tensões. Martha Minow, recentemente chamada como pró-reitora da Escola de Direito de Harvard, é uma pessoa progressiva do ponto de vista político e ela está comprometida com a igualdade. E os importantes direitos e valores estão envolvidos nisso. Dean Minow foi chamada sabiamente de todos os lados para temperar a retórica e alterar a tática em um esforço de fazer um compromisso. O compromisso, ela salienta, não é partir do princípio. O compromisso permite o tipo de acomodação que é indispensável para a estabilidade em uma sociedade diversa. Ela também diz que ambos os lados devem buscar a convergência e o compromisso onde ninguém pensa na vitória total, mas em acomodar as preocupações legítimas uns dos outros. Como esse compromisso é possível? Ela afirma que atitudes de respeito, flexibilidade e humildade podem ajudar a gerar novas respostas além das isenções e não isenções, quando os princípios religiosos e os direitos civis colidem. A humildade não significa ter dúvidas de si mesmo ou dúvidas a respeito dos princípios, mas envolve restringir-se e dar lugar para a exploração aberta e respeitosa do ponto de vista do outro. Isso soa a mim como uma descrição de um conselho de ala muito bom. Eu acredito que a nossa experiência nos nossos laboratórios de ala sobre o viver cristão pode ajudar, e de uma maneira muito grande. Em 2015, a legislatura de Utah passou um dos estatutos ao barrar o abrigo e o emprego com base na orientação sexual ou identidade de gênero. Ainda assim, esse estatuto protege a liberdade religiosa. Representantes da comunidade LGBT disse que isso era um marco, o resultado de uma mudança do relacionamento de desconfiança uns para com os outros, para respeito e compreensão mútuas. De acordo com aqueles envolvidos nas negociações, esse compromisso foi realizado não apenas nas mesas de conferência de advogados, mas também nas mesas do jantar das pessoas que haviam se tornado amigos, apesar de suas visões diferentes. Essas amizades que se formaram geraram ideias que emergiram sobre como cada lado pode acomodar isso tudo. E, de maneira significativa, mormons ou ex-mormons que tinham experiência na vida na ala, houve um debate a respeito desse compromisso de Utah, como isso pode ser alcançado de alguma outra maneira, mas eu posso esperar. É muito pensar que as habilidades que se ganham com a vida em uma ala podem ajudar a tratar dessas divisões que separam nossa nação? Será que o nosso trabalho como professores visitantes ou mestres familiares pode ajudar ao passarmos o sacramento para outras pessoas e em ajudar a aprender a amar aqueles de nossa ala, para que possamos ter um papel em desenvolver uma ponte para essas divisões que a nossa nação tem? Todos nós somos muito ocupados, eu sei disso, nós temos o trabalho, a família e a igreja, mas chegou a hora para que nós possamos lançar os nossos olhos em edificar a comunidade
além da ala. Uma maneira pela qual podemos fazer isso é nós olharmos para os programas existentes da igreja para servirmos uns aos outros. Mais de uma década atrás, eu presidia uma estaca de adultos, jovens adultos solteiros, que tinha muitos alunos da BYU. Era um grupo extraordinário de jovens e, como presidência de estaca, nós percebemos que havia coisas muito importantes. Então, com a aprovação do Dr. John Groberg, nós acreditamos um comitê de religião pura que precisava providenciar na comunidade para que os nossos membros pudessem ajudar aqueles que estavam à margem da sociedade. Nossa inspiração era a Madre Teresa e começamos o novo ano escolar com um serão que mostrou um documentário a respeito de sua vida de serviço para os pobres, dentre os pobres. Então, quando a presidência da estaca visitou cada ala, nós compartilhamos esta mensagem. Presto o meu testemunho de que o Senhor Jesus Cristo se estivesse fisicamente presente em Provo hoje, ele não frequentaria uma só reunião na nossa estaca. Por quê? Porque o bispo e a presidente da Sociedade de Socorro tratam disso. O meu testemunho é que o Senhor viria a Provo hoje e ele visitaria aqueles que estão com problema mental nos hospitais, mulheres que apanharam, e visitaria aquela família de imigrantes da América Central. Então, nós estamos aqui para participar do sacramento e incentivar uns aos outros a confiar em Cristo e a segui-lo. Mas nós podemos fazer isso em 3 horas. E depois disso, vamos aonde o Senhor quer que nós vamos. Nós podemos fazer isso em 3 horas. Depois disso, vamos para onde o Senhor estaria. Bom, além de encontrar modos para usar os programas da igreja de maneira melhor, para servirmos uns aos outros, nós podemos nos envolver na nossa vizinhança, na nossa cidade, no condado e na cidade. E em todos esses papéis, podemos usar o nosso laboratório de vida cristã. Richard Bushman, um historiador famoso, disse: a influência mormon é sentida em muitos segmentos de nossa sociedade. Ele descreveu essa influência crescente como mormonismo radiante. Pense em todas as pessoas que já tiveram impacto simplesmente porque viveram uma boa vida. Os psiquiatras, professores, policiais, chefes, os treinadores, os trabalhadores de construção que são admirados e apreciados por pessoas porque são pessoas decentes e generosas, pessoas de boa vontade. De todos os lugares para os quais você se voltar, você encontrará mormons em posições de poder e influência, mas a influência vai além disso. Ela é exercitada pelo santo dos últimos dias comum, na sua vida comum. Eles talvez não trombeteiem sua religião para as pessoas com as quais se associam, mas eles elevam o seu local de trabalho e a vizinhança onde vivem, pela maneira boa com que vivem a vida. De acordo com Bushman, o mormonismo radiante diz que primeiro precisamos ser confiáveis. As pessoas precisam saber que o nosso melhor interesse está em nosso coração. E, em segundo lugar, nós precisamos ser competentes, precisamos saber o que estamos fazendo. O irmão Bushman não é um homem que é dado a hipérboles, mas ele marcou as seguintes palavras: o mormonismo radiante deve estender a influência mormon. Todos os dias, disse ele, nós acrescentamos a soma de boa vontade entre a humanidade. Em algum dia, essa bondade haverá de salvar o mundo. Como? Como é isso? Será que ele disse que nós podemos ajudar a salvar o mundo? Essa é uma ordem muito mais elevada do que eu estou buscando. Então, eu estou apenas dizendo salvar a Constituição. E eu estou apenas dizendo que nós podemos tomar aquilo que sabemos a respeito da expiação de Cristo e a experiência de vida e podemos criar laços de afeição e usar essa habilidade em nossas
vizinhanças, no local de trabalho, nos conselhos municipais e nos corredores do Congresso para criar relacionamentos, além dessas divisões que podem resultar em empatia, que podem facilitar o compromisso que sempre está presente em uma república democrática, cujo lema é E pluribus unum. Envolvam-se com grupos e organizações que trabalham para construir pontes. E aí, como um membro desse grupo, seja você mesmo. Lembra-se como nós reagimos com o sucesso de Stephen R. Covey, com os livros dos 7 hábitos? Nós percebemos que ele tomou princípios que são comuns entre nós e compartilhou isso com uma audiência maior. Então, juntem-se o Rotary, o PTA, a Associação Jurídica ou qualquer de um dos milhares de diferentes pontos de luz que parecem estar fazendo bem. Ou então comece o seu próprio, mas se você pessoas de outras religiões ou que não tenham nenhuma fé, e torne isso o seu exemplo. Então, não esconda a sua luz sob o alqueire. Uma observação muito necessária a respeito do nosso envolvimento na política partidária. Aqueles que têm paixões a respeito da política partidária, nós estamos tratando eles como oponentes, mas com respeito. Nós podemos fazer melhor do que isso. Ao abraçarmos o melhor que a cultura política americana tem a oferecer, um compromisso para a liberdade e igualdade de oportunidade, eu espero que isso possa ser o tipo de política que cultivamos. Quando eu era aluno da BYU, nós aprendemos que precisamos ter um estilo próprio na maneira de nos vestirmos e nos apresentarmos. Então, uma abordagem mormon à política. Não me entendam mal. Eu não estou dizendo que nós devemos ter certas visões a respeito de taxas marginais de impostos ou a melhor maneira de nós conduzirmos os nossos negócios externos, mas não me sinto bem com aqueles que mantêm que os princípios do Evangelho restaurado compelem a ter afiliações partidárias. Estou dizendo que uma abordagem mormon de política será animada por uma paixão pela justiça e por uma maneira respeitosa de tratar pessoas de pontos de vista diferentes e pessoas que os esposam. Michael Gerson observa, os heróis da América são os heróis da unidade, da união. O nosso sistema político foi concebido para discordância vigorosa. Não foi construído para a contenção irreconciliável. Essa contenção afrouxa os laços de cidadania e solapa a ideia de patriotismo. Os tempos de mudança como os nossos causam muita ansiedade e é tentador buscar segurança ao liberarmos também o nosso ódio, a nossa frustração e depois nos recolhermos à nossa tribo de pessoas que pensam como nós. Eu acredito que nós precisamos nos juntar com aqueles e tornarmos os agentes da reconciliação em um mundo dividido. O conceito expresso na palavra inglesa reconciliação tem raízes no hebraico. Quando aparece na Bíblia hebraica, ele transmite o senso de tornar juntos aquelas coisas que foram separadas. Os tradutores do rei Jaime fizeram uma nova palavra, que é a expiação, ou at one meant. No último mês de abril, o Elder Holland nos relembrou na Conferência Geral que as nossas melhores ferramentas para tratarmos dessas divisões são os ensinamentos simples e profundos que Jesus resumiu nos 2 grandes mandamentos. Espero que um coro global harmonize em torno de todas essas linhas éticas e raciais, declarando que as armas e tudo isso não está de acordo com esse conflito humano. Então, nós precisamos amar a Deus, guardar seus mandamentos e assim abrir as portas para uma maneira de salvar e amar
os outros como como nosso próximo. A minha esperança é que das doutrinas da restauração e a nossa experiência de vida nas nossas alas se tornem o desejo de nós nos tornarmos os heróis da união. Se nós formos confiáveis e hábeis em criar e fortalecer os laços de afeição, que são uma pré-condição do governo Constituição, isso pode ser o maior dos nossos dons para uma nação dividida em um momento de grande perigo. Que nós possamos fazer isso é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nosso Pai Celestial, somos gratos por termos nos unidos nessa noite como membros da Sociedade de Direito J. Reuben Clark, pelo que nos foi ensinado, pelo espírito que sentimos, e somos gratos pelo Salvador e seu exemplo. Somos gratos pelo Evangelho restaurado e rogamos que possamos sair daqui com a determinação de agir no que ouvimos, que possamos agir baseado na inspiração que recebemos. Ajude-nos a sermos representantes do Salvador do mundo. E oramos por essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.